Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Aqui é o tio Jefferson e hoje eu vou falar com vocês sobre as propriedades do som. Antes de entendermos as propriedades do som, primeiro a gente tem que saber o que é som. E o que é som, galera? Som é tudo aquilo que causa impressão ao ouvido, ou seja, tudo que você ouve é som. Tudo aquilo que você percebe com seus ouvidinhos, nós chamamos de som. E esse som se divide em 4 propriedades. São elas a altura, a duração, a intensidade e o timbre. Altura. Altura são os sons graves, médios e agudos. Quando falamos de altura na música, nós nos referimos ao quê? Aos sons graves e agudos. Muita gente confunde grave e agudo com grosso e fino. É uma forma errada de se referir ao som. Eu não digo que um som é mais grosso ou que um som é mais fino, e sim que o som é mais grave ou mais agudo. Na música, quanto mais para baixo esse som, eu chamo ele de grave. E quanto mais para cima esse som, eu chamo ele de agudo. Por exemplo, uma flauta. Eu posso, com a flauta, perceber isso muito bem. Eu vou fazer 2 notas, o dó grave e o dó agudo. Quando eu toco a nota mais grave, ela está mais para baixo. Quando eu toco ela mais aguda, ela está mais para cima. Dentro desse critério, vocês vão conhecer uma coisa chamada escala. O que é escala? Escala são a junção das notas. É um conjunto de 8 notas que são separadas entre si por intervalo de tom e semitom, onde a 8ª nota é a repetição da primeira. Quando a gente canta Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, nós temos uma escala. E essa escala ela funciona como se fosse uma escadinha, ou seja, a escada dos sons. Ela sobe do grave para o agudo. Eu vou subindo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Quando eu estou subindo, eu chamo isso de escala ascendente, porque ela está subindo do grave para o agudo. Quando eu estou descendo de forma inversa, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Eu chamo isso de escala descendente, porque eu estou descendo, ou seja, estou vindo do agudo para o grave. Exemplo. Então vocês perceberam que na minha escala eu subi do grave para o agudo e chamei de escala ascendente. Na flauta fica assim. Descendo agora será a minha escala descendente. Então, a altura é isso. É quando eu me refiro aos sons graves e agudos. Duração. Duração é o tempo que se prolonga o som. Ou seja, o som ele pode ser mais longo ou mais curto. Quanto mais longo o som, mais tempo esse som vai durar. Quanto mais curto o som, menos tempo esse som vai durar. Por exemplo, na flauta aqui, vou dar um exemplo de som longo, né? Esse som demorou mais a acabar, então tem um som longo. Vou dar um exemplo de som curto agora. Pronto, esse som é um som curto, porque ele acabou mais rápido. Por exemplo, eu posso fazer uma sequência de sons curtos, pegando aqui, ó. Eu fiz uma sequência de sons curtos. Agora eu vou fazer uma sequência de sons longos. Então, essa é a referência de duração. Duração é o tempo que se prolonga o som. Você vai ver esses exemplos também em objetos, animais. Você tem alguns instrumentos que o som ele dura mais tempo e outros instrumentos o som dura menos tempo. Animais, por exemplo, você ouve uma vaca mugindo, você vai perceber que o som dela é mais longo. Quando você ouve um cachorro latindo, o som dele é mais curto, ele emite vários sons curtos.
Então, essa é a nossa definição de duração. Intensidade. Intensidade é o grau de força na percussão do som. O som ele pode ser mais forte ou mais fraco. E o que vai definir isso? É a forma com que você vai executar esse som. Por exemplo, eu tenho aqui um chocalho e um ganzá. Você vai perceber que o som do chocalho é bem mais fraco. Olha o ganzá. Ele tem um som mais forte. Vou dar outro exemplo agora com o tambor. O tambor, você pode executar várias intensidades em cima dele. Por exemplo, eu vou começar com um som fraco. Agora eu vou fazer um som forte. Eu também posso trabalhar várias intensidades dentro da música. Eu posso pegar um mesmo ritmo, uma mesma levada e crescendo esse ritmo. Eu posso ir crescendo essa intensidade, deixando ele mais forte ou diminuindo essa intensidade, deixando mais fraco. E assim eu vou trabalhar a dinâmica dentro da música. Por exemplo, ó, vou começar aqui com um som bem fraco e vou crescendo até o forte. Ó. Perceberam? Então, quanto mais forte eu bater, mais intenso esse som será. Quanto mais fraco eu bater, menos intenso esse som será. Essa intensidade você também vai perceber em outros instrumentos. Por exemplo, quando você ouve uma flauta tocando, você vai perceber que o som da flauta é um som suave, é um som fraco. Por isso o nome da flauta é flauta doce. Os alunos perguntam: tio, existe flauta salgada? Não, somente a flauta doce. Por que flauta doce? Justamente pelo som dela ser um som suave, um som singelo, um som doce. Outro instrumento também de exemplo forte é o trompete. O trompete ele tem um som forte. O saxofone tem um som forte. O violão ele tem um som que pode ir do fraco ao forte. O piano também ele pode ir do fraco ao forte. Então, esses são alguns exemplos de instrumentos que a gente conhece que tem sons fracos e sons fortes. Animais também, se você for perceber o som deles, você vai perceber que alguns animais possuem um som fraco. Um exemplo, o pintinho piano tem um som fraquinho, né? Um leão rugindo tem um som muito forte. Então essa é a nossa definição de intensidade. Timbre. Timbre é a característica particular do som. O timbre é o que nos faz diferenciar um som do outro. Quando você ouve, por exemplo, um cachorro latindo e um gato miando, você sabe a diferença entre os animais, porque você conhece o timbre de cada um deles. Você não precisa vê-los para saber quem é que está executando aquele som. A mesma coisa acontece na voz, por exemplo. Cada pessoa tem uma voz em particular. Se você ouve o papai, a mamãe, a vovó, a tia, o professor, a professora, você vai saber quem é que está falando somente pelo som da voz. Por quê? Porque você já conhece o timbre daquela voz. Isso se estende também a outros objetos, a veículos. Por exemplo, se você ouve um caminhão passando e uma moto passando na rua, você vai identificar, porque você já conhece o timbre desses veículos. E nos instrumentos? Isso também ocorre de forma muito clara. Quando você ouve, por exemplo, uma flauta. Uma flauta, ela tem um som mais suave. Então você vai reconhecer o som da flauta e se você ouvir um violão, você vai reconhecer o som do violão. Ó, vou tocar aqui a flauta, a nota dó, e depois eu vou tocar o violão na mesma altura e a mesma nota. Esse é o som da flauta. Perceberam o timbre como é bem suave? Agora, esse é o som do violão, na mesma altura e a mesma nota. Eu fiz um som também suave, na mesma nota e na mesma altura. Porém, o timbre é totalmente diferente da flauta. O timbre ele vai nos ajudar a montar
um leque de opções, um leque de ideias dentro da música. Quando você ouve uma orquestra, por exemplo, você vai perceber que dentro da orquestra tem vários instrumentos. E quem é que vai ter essa sacada de colocar cada instrumento em cada lugar, cada som de cada instrumento dentro da música? É o maestro. Então o maestro, ele conhece o som de cada instrumento, ele conhece o timbre de cada instrumento, então ele tem aquela sacada de colocar dentro da música a nota ou o momento certo para cada instrumento. Então ele consegue fazer com que a orquestra brilhe usando o quê? A sua criatividade e explorando o timbre de cada instrumento. Então essa é a nossa definição de timbre. Timbre é a característica particular do som. É o que nos faz diferenciar um som do outro.